e dê muitos frutos. Em o nome de Jesus. Aleluia. Boa noite. Obrigado, gente. Dá uma salva de palmas para esse povo lindo. Eles fazem a gente fluir no Espírito tão bem. Obrigado. É o serviço da igreja, amados. Louvor é um serviço. Ministração é um serviço. Tá tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. O Senhor é muito bom. Eu tenho muita gratidão no meu coração por servir ao Senhor. A gente treme na base muitas vezes. A gente não quer fazer certas coisas que Ele nos chama para fazer. Mas é muito bom porque Ele está junto com a gente. E a gente vai vencendo desafios sabendo que não é nada por nós mesmos. Nós somos apenas o canal dele para servir as pessoas. Aqui ministrando, louvando, cuidando da igreja, servindo você, seja em qualquer área da igreja, do culto. Amém? Tá dando? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje, vamos estudar, vamos ler, vamos conversar um pouco sobre Efésios. A gente vai começar no capítulo 4, no versículo 17. Amém? Eu estou um tempo estudando essas coisas. O Espírito tem ministrado muito ao meu coração sobre esse capítulo. É aqui comigo? Está escrito lá. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ele está falando aqui da nossa salvação. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Nós recebemos a Cristo, ele fala, se é que de fato, todo mundo já recebeu a Cristo, amém? Se você não tiver oportunidade, no final a gente vai orar por você. Se você já recebeu a Cristo, você já se despojou do velho homem. Aquele velho homem do pecado, das concupiscências, que fazia tudo errado, que Deus desaprovava. Por mais que você achasse que andava em integridade, fazendo as coisas certas, você não estava segundo o padrão de Deus. Você precisava se despojar desse velho homem e se revestir do novo homem, que é recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele fala aqui que somos nós, porque Deus já fez tudo. Ele enviou Jesus, Jesus sofreu na cruz, aquela morte horrenda, ele se entregou, ele foi crucificado pelos nossos pecados, ele foi afastado de Deus, que foi o pior para ele. Ele desceu lá no inferno, pegou a chave da morte, trouxe para que nós fôssemos livres de todo pecado, de toda maldade, livres dessa morte eterna, porque o nosso espírito é eterno. Ou nós vamos estar com o Senhor, e nós vamos estar, aleluia, onde haverá paz e graça junto dele, ou é nas profundezas, onde haverá sofrimento eterno. É preferível estar com o nosso Deus. E Jesus veio para isso, para nos redimir,
para nos levar para perto do Pai. Amém? Então, depois dessa salvação poderosa em Cristo, onde nós nos despojamos, a gente se desapossou, a gente largou aquela vida errada, aquela vida de pecado. Nós recebemos a vida nova em Cristo. Seguindo lá, por isso, ele fala, por isso, porque nós somos salvos e libertos em Cristo. Nós temos essa nova vida. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Agora nós fazemos parte de uma família, essa família, a família de Deus. Temos várias denominações, mas existe só um corpo, o corpo de Cristo. Quando subir, não vai subir placa de igreja não, vamos subir todos os filhos, o corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Amém? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. Às vezes é até complicado entender isso, mas o que ele quer dizer? Que às vezes a gente vai errar, a gente vai errar o alvo, não acertar, não vai estar o tempo todo fazendo a coisa certa, andando no amor. Deus sabe disso, da nossa natureza. Mas o que ele fala aqui? Não pequeis. O que é não pecar? Acerta logo essa situação. Errou, pede perdão. Não deixa o tempo passar. Resolve a tua questão. Porque a gente pode até se enraivecer, pode até ficar bravo, até falar o que não devia, mas vai e pede perdão. Vai e resolve essa questão. Paga o que você tem que pagar. Limpa o teu coração, o teu espírito, daquilo que não provém do Senhor. Porque isso pode dar lugar ao diabo. Ele fala em seguida, não deis lugar ao diabo. Não resolver as suas questões imediatamente antes que o dia passe, vai dar lugar para o diabo. E a Bíblia fala, a palavra é que um abismo chama outro abismo. Uma situação vai chamando outra situação. Você vai ficando insensível com as coisas que vão acontecendo para você. Nós vamos ler mais adiante. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Preguiça, folga demais, não é de Deus. Sinto dizer isso para você, que às vezes pensa que a vida boa, regalada, é só ficar à toa, sentado na rede. Não, não. O nosso Deus não nos fez para ficar só curtindo. Ele nos fez para trabalhar. Desde o Gênesis, quando ele criou Adão, ele falou, trabalha a terra, domina, cuida dos animais, é dali que você vai sustentar. Deus nunca falou que a nossa vida ia ser deitado no berço esplêndido e ficar esperando as coisas caírem do céu. Nunca ele falou isso. Tem gente que tá achando que é isso. E nós é que temos que nos mover para que as coisas aconteçam. Ele já nos deu inteligência e sabedoria. E a autoridade do nome de Jesus para que as coisas aconteçam. Então, trabalhe, porque com o nosso trabalho, além de cuidar da nossa casa, nós vamos ajudar as outras pessoas que necessitam, que não têm oportunidades. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, indecorosa. Torpe é indecorosa, sem decoro, sem respeito. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Muitas vezes nós temos usado a nossa boca não para falar o que é bom, mas só para falar desgraça ou coisas que não condizem com a nossa vida cristã, com aquilo que nós somos hoje, novas criaturas. E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia, maldade, engano. Nós não temos mais essa natureza. A nossa natureza é a natureza de Jesus Cristo, do Espírito Santo que habita em nós.
do santo, do Espírito que é santo e habita dentro de nós. Nós somos santos, separados dessa imundície do mundo. E nós temos que andar dessa forma. Paulo é que está falando isso, não sou eu, gente. Eu só estou sendo o canal para você, para a gente se alertar e ter uma nova atitude em relação à nossa vida, aquilo que nós temos que ser em Cristo Jesus. Amém? Porque isso vai entristecer o Espírito de Deus que habita em nós. Isso vai apagar o Espírito. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Benignos é uma pessoa de bom caráter, prestativa, cortês. Eu gosto de ir no dicionário. Todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia, eu tenho esse hábito. Agora com o celular, gente, é maravilhoso. Você clica ali no Google, a palavra, e já te dá o resultado. Você nem precisa ir mais no Aurelião. Ele é Aurélio, quero olhando. Vai no Google. Não lê a Bíblia assim tão rapidamente. Degusta aquele versículo. Vai te trazer entendimento. Quando você busca o significado das palavras. Benigno é bom. Não é só bom. Aprofunda, cava um pouquinho mais na palavra. Isso vai fazer o teu espírito ficar mais alerta, mais sensível com as coisas de Deus. Ele começa a te afastar da vida do pecado. Ele começa a te santificar mais em Deus. Amém? Aí, ele continua, né? Perdoando-vos. Perdão é essencial para a vida do cristão e para que ele tenha santidade na sua vida. Se você não perdoa, se eu não perdoo, a gente vai ficando insensível com o Espírito Santo. Se nós não estamos obedecendo ao padrão dele, ao padrão de Deus. Está escrito aqui, não tem segredo nenhum. Ali no 5, no 1, ele fala, ele começa, vai discorrer, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Depois disso tudo, ele fala, sede imitadores de Deus. Aí você pode me dizer, mas Jussane, imitar Deus é um padrão muito alto. Não dá, é complicado demais. Deus é Deus. E ainda ele fala no seguinte, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Aí você me diz, mas Jesus era Deus, ele podia andar nesse amor. Não, ele deixou a divindade dele e veio para essa terra como homem. Mas ele não se deixou contaminar por essas coisas do mundo. Porque se Jesus não viesse como um homem livre, sem a divindade, ele não poderia legalmente nos requerer para Deus. Porque o diabo ia cobrar isso de Deus. Ele tinha que vir como um homem. Mas ele veio como um homem e ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Porque ele tinha comunhão, ele andava no padrão do Pai dele. O padrão de Deus é o amor. Vamos lá em Mateus 22. Eu li de manhã e eu quero ler para você agora também. 22, 37. O pessoal da lei, os saduceus e fariseus, viviam perguntando a Jesus algumas coisas, querendo imprensar ele na parede, ver se ele caía em alguma falta. Eles perguntaram, então, qual era o grande mandamento? Porque ele tinha os 10 mandamentos, a gente sabe lá no Antigo Testamento, que é a sombra do Novo. E Jesus, então, fala o único mandamento, em 2, né? Que é o padrão de Deus para nós. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o padrão de Deus. Amar a Ele com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua vida, e amar o próximo. Porque nós somos um corpo. Se Jesus é o nosso cabeça e nós somos o corpo, nós temos que amar o nosso corpício. Eu amo cada peça do meu corpo, gente. Não quero que ninguém aqui sofra. Se der uma batidinha, dói muito em mim. Eu sinto muito. E Deus quer que seja desse jeito. Tá, e por que a gente não consegue andar nesse padrão de Deus? Amando e praticando essa palavra, que é um padrão mais alto, que a gente às vezes acha até muito elevado. Porque a gente tem ouvido tanta coisa, nós andamos tanto nesse mundo físico, nessas coisas naturais, conceitos naturais na nossa mente, de mídia, de professor, de faculdade, de história, de N coisas, e elas vão formando conceitos na nossa mente, e a gente quer misturar esses padrões que a gente acha que é certo com o padrão de Deus, do amor de Deus. E a gente não está conseguindo identificar o verdadeiro padrão de Deus, de amor que Ele quer. Porque nós queremos que Deus se adapte ou se adeque à nossa vida que a gente leva. E não é dessa forma. Somos nós que vamos ter que nos adequar no padrão de Deus, que é a palavra. A palavra, ela é espírito e é vida. Ela é a verdade. Nós não podemos ter outra vida cristã se a gente não estiver com a palavra entrando em nós. Entrando em nós. E como é que ela entra? Não é por osmose assim, não. É lendo. É lendo. Nós precisamos ler a palavra. Essa palavra, ela vai nos santificar. Porque a palavra é espírito e é vida. Quando você lê a palavra, é o próprio Deus que está falando comigo. Qualquer capítulo, qualquer versículo, pode ser lá em Números, aquele tantão de nome lá das famílias, é Deus falando. Eu ainda não cheguei naquele nível de entender por que ele botou todo mundo lá, mas eu já vi um testemunho de um pai de uma moça que ela conseguiu levar ele no culto e o pastor não estava, foi um irmãozinho que ministrou. E ele foi ler um capítulo daqueles com aqueles nomes todos. E ela falou, pronto, meu pai não vai se converter. O pastor não está aí. Mas sabia que Deus sabia o que estava no coração do pai dela? E ele ficou maravilhado, ele se converteu, porque ele viu que a Bíblia tratava de famílias. E ele era um homem muito família. Você vê que Deus sabe de todas as coisas? Nada aqui está sem sentido. Tudo tem um sentido nessa palavra. Outra história, testemunho. Uma moça se converteu, quando ela leu Cantares. Ela não achava a Bíblia, que não tinha nada a ver. Aí ela leu o livro de Cantares, porque ela era muito romântica. E ela ficou apaixonada, ela viu que Deus era romântico. Veja, mas gente, Deus consegue trabalhar com todo mundo. Cada livro, cada capítulo alcança as pessoas. São tantas histórias de conversões que a gente sabe. Essas algumas que me lembrou agora, nem Deus está falando aí com alguém, alguma coisa. É interessante demais. Essa Bíblia é poderosa, ela é espírito e é vida. E é através dela que nós vamos ter uma vida santa, livre da impureza sexual. E é isso que nós vamos falar agora, que esse capítulo trata. Amém? Vamos lá. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém
a santos. Nem conversação torpe, a gente já viu, nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrices é desrespeito. Palavras abusivas, abusadas, desrespeitosas. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Nós precisamos ter um coração grato. Gratidão purifica nosso espírito também. Ele vai falando de palavras aqui. Palavras torpes, chocarrices, murmuração e reclamação também ofendem a Deus. Também deixam a gente insensível. Hoje de manhã eu falei, a gente tem que parar de só... É bom a gente ter um alvo e ver pessoas para atingir aquele alvo. Mas isso não pode ser uma prioridade e levar você a pecar por causa disso. A estar murmurando e reclamando. Porque eu não consegui chegar àquele nível, não consegui fazer a faculdade, porque eu não consegui chegar naquele concurso, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho aquela roupa. Não, gente, não é isso. Quando a gente parar de olhar só pelo que você não tem, mas olhar para aquilo que você tem. E tem gente que não tem. Você tem uma casa, você tem comida, você tem um emprego, você tem alguém cuidando de você, você tem uma família, você tem uma igreja, você tem a salvação. É a coisa mais importante dessa vida. Se você não tivesse nada, a salvação em Cristo Jesus já seria motivo mais do que suficiente para você ser grato todos os dias. Porque você não vai estar lá naquele lugar de fogo e sofrimento. Você vai estar nos céus com o seu amado, onde não vai ter choro, nem sofrimento, nem doenças, nem tristezas. Apocalipse diz isso. Aleluia. Amém. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Cuidado com o que você ouve por aí muito. Estamos numa era de muita informação, muita coisa mesmo chega pela internet, pelas mídias. Seleciona, filtra. Como é que você vai filtrar? Quando você lê Bíblia. Qual é o teu parâmetro? A palavra. Se você não lê a palavra, você não vai ter parâmetro para dizer se aquilo presta ou não presta para você. Amém? Portanto, não sejais participantes com eles. Ele está falando ali de cima, o impuro, o avarento, o idólatra. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E eu quero perguntar, como eu perguntei hoje cedo, quem nós somos? Quem você é? Fora da igreja? Nas suas mídias? Quem você é? Na sua escola, na sua faculdade? Quem você é no seu trabalho? Quem você é na sua casa? Fora daqui? Desse momento? Quem nós somos? Será que nós estamos sendo consistentes, coerentes com aquilo que nós temos? Com essa palavra que temos recebido, com a salvação em Cristo que nós obtivemos a custo de sangue, a custo de muito sofrimento? Quem nós somos lá? Como nós temos nos relacionado? Como tem sido? Quem nós somos dentro do nosso quarto, no nosso leito conjugal? Quem nós somos? Nos clubes e nas academias? Quem nós somos? Como nós estamos falando?
Nós estamos falando de impureza sexual aqui, de palavras, de comportamento. Quem a gente é lá fora? A gente está representando esse Jesus aqui, esse Espírito Santo que habita em nós? Ele fala, não seja participante com eles. Nós andamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós trabalhamos, a gente não precisa se envolver com o que o mundo faz, com o que a mídia fala, com o que a moda dita. Quem eu sou? Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Eu pergunto de novo, quem eu sou fora daqui? Temos duas vidas. Johnny Alexandra, uma vez, quando ela dava aula para mim, lá da coordenação, ela dizia, as meninas hoje tem uma roupa que é para vir para a igreja, uma roupa que é para ir para o shopping. Ela falou, é uma roupa só para crente, viu? É a mesma roupa. É o mesmo estilo. Amém? Coisas pequenas, mas tem coisas grandes no oculto. E ele está falando, não seja nem cúmplice, quanto mais se comporte. Se tem amigo que anda fazendo coisa errada, foge. Paulo fala em outra oportunidade, fuja da aparência do mal. É para fugir, é para sair correndo mesmo. Não é nem para você participar, é para você vazar. E não adianta você achar que pode chegar bem pertinho e que você não vai viciar, que você não vai cair. O drogado, ele começa assim, o viciado em maconha. Não, cigarrinho, um negocinho, não vou viciar. O alcoólatra é social. Quando você vê, você está preso no vício. Pode ser qualquer vício, da comida, da bebida, do sexo, do dinheiro, do engano, da mentira. Tem gente que é viciado em mentir. Tudo que faz é engodando, enganando. Vocês conhecem alguém assim? Já vi. Vamos lá. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Para Deus é vergonha, gente. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, Jesus é a luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Ele tem que brilhar cada dia mais na nossa vida. Ele vai brilhando e mostrando cada imperfeição, cada pontinho, aquilo que a gente não enxergava, ele vai mostrando. Eu me lembro que quando eu me converti, eu falei assim, nossa, eu nem sabia que eu tinha essas coisas, porque foi chegando luz, luz da palavra. E aquelas coisinhas que estavam apagadas no escuro foram sendo iluminadas. E a gente vai colocando para fora. E no seguinte ele fala, um versículo que meu marido gosta muito de falar, mas eu vou dar uma destrinchada para você. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Você está vendo que Cristo é a luz? Eu quero que você observe que é você, sou eu que tenho que fazer alguma coisa. Deus já fez tudo, Ele já deu Jesus, Ele já morreu, Ele já ressuscitou por nós. Então desperta, reconhece, se arrepende, entende naquilo que você está errando e reconhece que você está errado. Desperta e se levanta, toma uma atitude. Toma uma atitude de querer largar tudo aquilo que não provém de Deus, que está fora, que não condiz com a sua vida cristã, que é abominável aos olhos de Deus. Pode ser uma coisa bem pequenininha. Você viu que a gente falou de várias coisas aqui, mas Ele trata tudo igual. Porque para Deus não tem pecadinho e pecadão. Tudo, tá? Se estiver fora do padrão dele, é pecado. E Deus não nos quer insensíveis. Ele quer a gente avançando, crescendo, caminhando para a perfeição, para a maturidade de cristão.
Amém? Então desperta, reconhece o seu ponto, pede perdão, perdoa, se levanta numa atitude. As coisas não acontecem com a gente parado, não. A gente tem que se mover com Deus. É a gente que faz, a gente que toma uma atitude. E Cristo então vai te iluminar. Cristo não vai poder te iluminar se você não fizer essas duas coisas. Você não se despertar a sua consciência e você não se levantar com uma atitude contra essas coisas. Amém? Amém, aleluia. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. Ele nos repreende aqui ainda. Vede como você anda. Não seja nécio. Nécio é ignorante, significado. Incapaz. Nós não somos nécios, ignorantes. Nós temos um espírito dentro, o espírito de toda sabedoria, que nos ajuda, que nos ensina, que nos guia a toda a verdade, que nos revela a palavra. E ele nos revela quando nós estamos errando. Só que a nossa mente está tão cauterizada, a gente está achando tão gostoso e prazeroso fazer coisas erradas, que a gente não está ouvindo e dando atenção. Mas aí então você desperta e levanta, para que o Espírito possa continuar a falar contigo, a limpar você. Amém? Remindo o tempo, porque os dias são maus. E tem que ser rápido, não demora não. Porque Jesus está às portas. De repente, num piscar de olhos, tem gente adormecida. E vai ficar para trás. A segunda vai ser pior, não vai ser boa não a segunda vinda dele. Aí tá, Jussane, como é que a gente faz essas coisas? Como que a gente começa a se libertar disso, dessas situações, desses pecados, da imoralidade? Só tem um meio: comunhão com Deus. Não existe outra coisa para nós cristãos para resolver tudo que nós precisamos. Nós precisamos de comunhão com Deus. Até porque essa comunhão, esse desejo de comunhão já está em nós. Quando o Senhor nos fez, lá em Gênesis, ele criou o homem e já colocou esse desejo de comunhão. Porque a gente lê lá, todos os dias, na viração do dia, ele tinha comunhão com Adão e Eva. Ele tinha um encontro na viração do dia com eles, todos os dias. Essa comunhão precisa ser todos os dias, não é de vez em quando. Esse é o remédio, a solução, é a receita, comunhão. E Deus nos chama para isso. Jesus tinha comunhão com Deus todos os dias, a gente lê nos evangelhos. Ele tinha comunhão, ele não fazia nada que ele não ouvisse o Pai falar, ou que não ouvisse o Pai mandar, ou o Pai fazer. Como eu falei, Jesus não era Deus, ele tinha comunhão com Deus, através do Espírito Santo. E a gente precisa seguir, porque ele fala aqui, ó, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo andou. Se ele está falando que é assim, é porque nós podemos andar assim. É possível. E a receita está aqui, não tem complicação. Por esta razão, não vos tornei insensatos. Insensatos é que não tem sensatez, é que não tem juízo, é ignorante também no assunto. Não vos torneis insensatos. Nós somos pessoas sensatas, porque o Espírito do Deus vivo habita em nós. Ele nos dá sabedoria e graça, entendimento. Nós somos seres inteligentes. Mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Nós já vimos lá em Mateus 22, qual é a vontade do Senhor, que é o primeiro mandamento: amai a Deus com todas as suas forças, com tudo que você tem, sua vontade, seu entendimento, e amai ao próximo. Esses são os mandamentos, essa é a vontade de Deus. Ame a você também. Quando você se ama, você não vai querer estar nesse meio de pecado, escondido, onde ninguém vê, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Ele vê até no mais profundo abismo, no alto dos céus. Davi falou: eu não tenho onde eu me esconder do Senhor.
Ele me vê. Então não tem para que eu ficar escondendo coisas, fazendo coisas escondidas. Tem que vir luz para que eu pare e tenha uma nova vida em Cristo Jesus. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. O vinho, ele fala aqui, representa toda forma de pecado, porque dissolução quer dizer decomposição. Decomposição de quê? Do seu pensamento, da sua mentalidade, do seu equilíbrio, da sua sensibilidade. Ele vai decompondo você. O vinho, a bebida alcoólica, mas ele representa outros pecados também. Não vos embriagueis com o vinho, que é a dissolução, que é a decomposição de você, da sua vida. Enchei-vos do Espírito de Deus. Aleluia! Como que você se enche do Espírito? Está tudo escrito aqui. É bom que eu não preciso nem pensar nisso, não precisei interpretar, estava tudo aqui, eu vou passar para você. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra vez ele fala de gratidão. Gratidão é uma coisa importante. Quando nós não somos gratos por tudo que temos, a gente vai ficando insensível, porque a gente só me dá, me dá, me dá. Gratidão deixa o nosso coração mais compassivo, deixa o nosso coração mais maleável, porque você começa a enxergar a necessidade do outro também. Porque gratidão é isso. Porque você vê que, poxa, eu tenho isso, eu tenho essa minha Bíblia tão maravilhosa. Fulaninho nem tem uma Bíblia para poder ler. Isso é gratidão. Gratidão porque eu tenho essa igreja abençoada, eu tenho comida na minha casa. Fulaninho nem tem. Isso torna o nosso coração compassivo, nos faz orar por essas pessoas. O pecado, a imoralidade, seja qualquer pecado, ela nos deixa a gente sem ousadia. Quando nós estamos fazendo coisas que não agradam ao nosso Deus, nós ficamos sem ousadia para orar, para agradecer, para louvar, para salmodiar, para ler a Bíblia. E como que a gente renova isso? Desperta, levanta-te e Cristo virá. Há um esforço da nossa parte. O reino de Deus é tomado por esforço de fato. Todos os dias a gente tem que se esforçar. Eu vou dizer para você que nem todos os dias eu tenho vontade de orar e ler a Bíblia e cantar salmos ao Senhor. Tem vezes que a gente vai na roda do mundo, do trabalho, e até servir na igreja. E a gente ficando meio frio, meio paralisado, sem sentir as coisas, sem o louvor me tocar. Eu falo, não, Jussane, espera lá. Acorda, desperta. Alguma coisa está errada. Não dá para vir aqui todo dia para a igreja e não sentir nada, não. O louvor não está te tocando, a palavra não está fazendo nada com você. Você está lendo a Bíblia mecanicamente. Vamos mudar esse negócio. Então, desperta. É a gente que se desperta. É a gente que se corrige. E a gente se levanta. Não, vamos mudar esse negócio. Vamos botar um louvor, vamos buscar o Senhor, vamos tirar um tempinho no quarto. Não só correndo. Vamos tirar um tempo. Eu digo a você, é necessário todos os dias você tirar um tempo com o teu pai. Seja 5 minutos, seja 10 minutos por dia. É gostoso demais. Tira ali para ler um capítulo da Bíblia. Se você não tem o hábito ainda de ler a Bíblia.
Tira todos os dias, como se fosse um livro. Começa lá em Mateus. Todos os dias você lê um capítulo, mas busca as palavras que você não entende ali no Google, para aquilo abrir a sua mente. Lê em outra versão, uma outra dica que eu dou para você. Se você está acostumada só com a Almeida, pega uma King James, pega uma Bíblia de Estudo, uma NVI, ela vai clarear. Daí você começa a ler tudo de novo, para trazer entendimento para a sua vida. Aí você começa a se interessar e despertar, e o Espírito pega junto com você. Quando você desperta e se levanta numa atitude, Cristo vem, o Espírito vem e te ajuda. Ele pega junto com você. Aí você começa a ficar aquecido, teu coração fica aquecido de novo. Você começa a ter ousadia de novo para orar e para se despojar de todo o pecado, de todo o cúmulo de pecado que ele fala aqui. Vos despojando, aquele velho homem não está mais em você. Ele quer. O diabo, ele sempre está ao redor tentando nos assediar com alguma coisa. É todos nós, gente. Você está passando por alguma situação, eu vou dizer a você, não é só você, todos nós. Todos nós que estamos numa liderança, então, principalmente, você acha que o diabo está contente de ter uma igreja aqui, um líder, um pastor ministrando palavra? É claro que não. Ele quer passar uma rasteira. A gente tem que estar ligado, sensível ao Espírito. Quando você vê que está ficando meio friozinho, não, desperta, levanta-te, entra em comunhão com o Senhor. Comunhão é de Deus. A comunhão está no congregar, é coisa de Deus. Estar aqui não é uma obrigação. Foi Deus quem desejou isso, foi Deus quem deixou isso. Hebreus fala, congregai-vos. Por quê? Quando você não está forte, aqui no meio dos irmãos, nessa unção coletiva, você começa a receber coisas. Você recebe uma palavra do irmão, um abraço, um apoio, uma instrução, um louvor. A sua vida está corrida, mas aqui você vai ter a oportunidade de louvar o Senhor. Mas louva mesmo. Aproveita para adorar mesmo o teu Pai. Não fica só parado. Recebe a letra que está passando ali. Degusta essa letra. Às vezes você está aí por trás bem paradão, daí tem alguém pulando, gritando, porque ela entendeu aquilo que estava sendo escrito, ela recebeu por dentro. Mas a gente tem que se esforçar para isso, você sabia? É aquilo que eu falei, tem vezes que a gente entra no automático e vai ficando meio friozão. Aí você, não, calma, vou me envolver nesse louvor, vou me envolver nessa palavra. Eu preciso disso, é eu que preciso, porque Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso no alto dos céus. Eu é que preciso dele, dessa comunhão com ele. Isso aí vai me transformar, isso vai me renovar, isso aí vai tirar a fraqueza. A comunhão, ela nos protege contra o pecado, ela nos protege contra as ciladas do inimigo. Ela nos liberta de vícios. Falando em vício, se houver qualquer vício na sua vida, eu vou te dizer como é que você vence esse vício. Matando ele de fome. Vício, ele só morre quando você mata ele de fome. Não sustentando ele mais. Se você gosta de ir num canal pornográfico, não vá. Desliga. Se esforça. O Espírito te ajuda. Se você está viciado muito na internet, no WhatsApp, não te deixa ler, não te deixa estudar, não te deixa progredir, desliga. Você vai ver como você vai se sentir tão poderoso quando você consegue diminuir essas coisas que estão paralisando você para outras coisas, impedindo você de estudar para um concurso. Internet demais, Netflix demais, impede os jovens de estudar, de ler a Bíblia, de se preparar para um concurso, porque é o tempo todo deles. Nós todos, eu não vou dizer que nós estamos fora. Internet é uma coisa maravilhosa de Deus. Nos ajuda muito. Estou dizendo que eu vou no Google rapidinho, acho o significado das palavras. Mas se a gente se deixar envolver por muitos grupos, ou por muitos vídeos, ou por muitas coisinhas engraçadas que tem lá, você vai passar o seu dia e vai morrer de fome, vai perder até seu emprego. Porque você começa a ficar viciado, é legalzinho, é engraçadinho, toda hora tem um negocinho bacana lá. Mas você
é que levanta e desliga o seu telefone para fazer o que você precisa fazer. Não, agora é hora de ler a palavra. Agora eu vou ouvir um louvor. Aqui mesmo, essa internet maravilhosa, que estava me destruindo. Não, vou botar um louvor, uma mensagem no seu carro. Vá e volte, ouvindo coisas que exaltam ao Senhor. Tem mensagens que eu já ouvi, acho que 8 ou 10 vezes no meu carro, no pendrive. Vou e volto, eu acho legal e escuto de novo. Eu quero me encher de Deus, porque outras coisas não vão me levar para perto dele. Não é que a gente tem que andar como um alienado. Você precisa estar informado, saber o que está acontecendo, até porque a gente precisa orar por coisas, pelo nosso governo, pelo nosso Brasil, pelo mundo. Mas isso não deve ser todo o seu tempo. A gente tem que ter equilíbrio. Nós temos o espírito de equilíbrio, não é? Amor, equilíbrio e poder. O poder do Espírito, o amor do Senhor e equilíbrio para todas as coisas, para realizar todas as coisas. Amém? Então, essa comunhão, ela é de suma importância na nossa vida. É com ela que nós vamos vencer toda essa impureza que Paulo está falando nesse capítulo 5 de Efésios. E ele é muito duro. Você olha assim, nossa, até é chato falar um negócio desse. Mas existe. Não adianta a gente dizer, tapar o sol com a peneira, que existe. Essas coisas acontecem na vida até dos filhos de Deus. Porque eles estão misturando o padrão de Deus com o seu padrão de mundo. E a gente tem que começar a aprender a separar. Aquilo que não é de Deus, que é profano, não pode se misturar com o que é santo e puro de Deus. E nós somos puros, santos e separados de Deus. Ele nos comprou com um alto preço. Eu quero te animar a ter um novo conceito nesses dias a respeito do Senhor. Um novo conceito a respeito da sua própria vida. De você se lembrar desse texto, lembra disso, ó. Desperta, levanta-te e Cristo resplandecerá e te iluminará. É que na outra versão é resplandecerá. Essa é Cristo te iluminará em você. Até ser um dia perfeito. Não fica parado não fica sem ousadia para as coisas. Não deixa o pecado deixar você sem ousadia. Mas faça com que a comunhão com Deus te faça forte e ousado para vencer as coisas, para declarar coisas, para vencer e avançar naquilo que o Senhor tem para a tua vida, seja em qualquer área. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. E o último versículo, o 21, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não é interessante? Ele fala tudo isso e ainda finaliza: sujeitando-vos. Eu é que vou me sujeitar aos outros, uns aos outros, no amor de Cristo. Sermos mais humildes, mais mansos, mais benignos, uns aos outros, servindo uns aos outros. Servindo uns aos outros, o nosso comportamento, daquilo que eu perguntei. Quem nós somos aí por fora? Vamos servir aos outros com a nossa vida de santidade, não só uma aparência, mas com uma verdadeira vida de santidade, de pureza. As pessoas estão nos filmando aí fora. Tem pessoas que estão vendo a nossa vida. Talvez a gente não vai colher ela para o Senhor, mas a nossa vida correta lá no nosso trabalho, o nosso comportamento honesto, santo, por onde a gente anda, vai trazer um conceito de Deus para ela. E eu vejo isso, se sujeitando-vos uns aos outros, nesse sentido, porque está logo após de toda essa fala de Paulo. Então, você vai se sujeitar com a tua santidade, com a tua pureza, para que vidas sejam alcançadas, para que você seja um exemplo. Você não seja mais um desses aqui,
participantes com eles, ou cúmplices. Depois você lê de novo isso, lê em outras versões, para você pegar isso para você. É sério. Deus não quer que a gente seja nem participantes, nem cúmplice, que você fique calado com o pecado. De forma nenhuma, cai fora, fuja e fala para a pessoa que ela está errada. A gente não pode ser cúmplice com as pessoas que estão fazendo contra aquilo que Deus quer que seja a nossa vida. Filhos de Deus, eu estou falando de filhos de Deus, de crentes. Vamos nos sujeitar uns aos outros com uma vida santa, aqui na igreja e em qualquer lugar por onde a gente andar. Nos sujeitando para que aquela vida, outra vida, seja alcançada, seja liberta do império das trevas. Ou daquela vida, se for alguém crente, ela seja livre daquilo por causa da nossa vida. Não, não vou, estou fora disso. Amiga, te amo. Amigo, você mora no meu coração. Mas isso não condiz com a gente, comigo que sou cristão, e nem com você. Seria bom a gente sair dessa, parar com isso. Seja você a voz profética lá fora, por onde você andar, da verdade, da santidade, da pureza. Seja você a voz de Deus para quem está errado. Não compactua, não seja cúmplice. Deus espera isso de nós, esse comportamento puro e santo, de pureza e santidade, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te damos graças pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes, ela divide alma e espírito, juntas e medulas, para produzir aquilo que o Senhor tem ordenado. Em nome de Jesus. Pai, obrigado porque essa palavra gere entendimento, gere ousadia na vida dos meus irmãos. Que eles possam ser mesmo essa voz contra o pecado, contra tudo aquilo que você abomina, Pai, em nome de Jesus. Sejamos nós, Pai. As pessoas estarão ganhando outros, suportando outros, sendo um exemplo para que vidas sejam alcançadas para Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Se você está aqui hoje